Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso mini curso de cálculo vetorial, mostrando alguns exemplos de aplicação do gradiente. Então aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos um problema de eletrostática, por exemplo, um campo elétrico, potencial elétrico gerado por cargas elétricas. Nesse caso, o vetor campo elétrico corresponde ao gradiente do potencial elétrico. Então V é o potencial, uma função escalar. Aqui eu tenho nábula V, é o gradiente do potencial. O campo elétrico é igual ao oposto do gradiente do potencial. O sinal negativo indica que o campo elétrico aponta no sentido oposto ao do gradiente, ou seja, do potencial mais alto para o mais baixo. Isso é uma convenção, foi feita essa convenção, por isso que se utiliza esse sinal de menos. Caso o campo elétrico apontasse do potencial mais baixo para o mais alto, não haveria esse sinal negativo. Então aqui esse problema nós já tínhamos apresentado numa aula anterior. Eu tenho duas placas sobre as quais eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts, imposto aqui pela bateria. Então na placa da esquerda eu tenho 12 volts, na placa da direita eu tenho 0 volts e uma separação D. Então aqui eu tenho a representação das equipotenciais, são essas linhas em vermelho, e o campo elétrico, que é o gradiente do potencial, com o sinal trocado, é perpendicular às equipotenciais, apontando do potencial positivo para o negativo. Então aqui a gente vê os diferentes valores das equipotenciais. Em cada ponto em cima dessa linha, que na verdade é uma superfície, estou apenas representando aqui no plano da tela, né? Todos os potenciais, todos os pontos têm potencial de 9 volts, e assim para as outras também. Tá? Então aqui o potencial varia nesse caso linearmente, desde x igual a 0, 12 volts, até x igual a d, 0 volts, uma função de uma única variável, v de x. Aqui está. Como a função é de uma única variável, o meu potencial, o meu campo elétrico, que é o gradiente, ele vai ter uma única componente. Nesse caso aqui é a componente x. Então, o campo elétrico, eu tenho que derivar o potencial em relação a v, em relação a x, desculpem. Então, derivando em relação a x, derivada de 12 é constante, a derivada desse termo em relação a x é menos 12 sobre d. Como eu tenho o menos aqui na frente do gradiente, eu tenho que trocar o sinal. Então, o campo elétrico é 12 sobre d na direção I, aponta na direção de x crescente. Nesse caso, como o potencial varia linearmente, o campo elétrico é constante, certo? Ainda no exemplo de eletrostática, eu tenho o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então aqui eu tenho uma representação mais em perspectiva, né? Eu tenho uma carga pontiforme positiva, eu estou representando aqui uma superfície equipotencial, certo? Uma isosuperfície. E aqui os vetores perpendiculares correspondem ao campo elétrico. Aqui uma representação no plano, então as linhas tracejadas são as equipotenciais, certo? A carga elétrica está aqui e as linhas de campo mostram para onde o campo elétrico está apontando, o campo elétrico sempre perpendicular às equipotenciais, já que o campo elétrico está na direção do vetor gradiente, certo? Então, supondo aqui um problema bidimensional, ou eu estou tratando um problema 3D, mas no plano z igual a 0, certo? Então, colocando z igual a 0 aqui, tratando apenas com duas dimensões, eu tenho a variação do potencial, ele é proporcional à carga elétrica, e ele decai com a distância. Essa raiz quadrada aqui de x ao quadrado mais y ao quadrado é a distância do ponto considerado à origem, que é o centro da carga, certo? Então, o potencial, uma função escalar, nesse caso, função de duas variáveis, x e y. O gradiente vai ter duas componentes, uma componente x, que é ΔV, ΔX, com o sinal trocado, e uma componente y, que é ΔV, ΔY, também com o sinal trocado. Fazendo essas derivadas, não é muito difícil, eu obtenho a expressão para o campo elétrico, aqui no plano, no 2D, certo? O módulo, se eu fosse calcular o módulo do campo elétrico, eu verificaria que o módulo do campo elétrico decai com o quadrado da distância, enquanto que o módulo do potencial decai com a distância, certo? No segundo exemplo, eu tenho um problema térmico. Então,
A lei da condução térmica, lei de Fourier, estabelece que o fluxo de calor através de um material é proporcional ao gradiente de temperatura. Então aqui eu tenho um corpo, na extremidade esquerda ele está submetido a uma temperatura T2, na direita T1, e eu estou supondo que T2 é maior do que T1. Nesse caso, pela segunda lei da termodinâmica, vai haver um fluxo de calor da esquerda, da temperatura mais alta, para a temperatura mais baixa. E aqui está a expressão da lei de Fourier. Vamos interpretar o que é cada coisa aqui. Primeiro, Q, o vetorzinho Q, é a densidade de fluxo de calor. É uma densidade de fluxo, portanto é um vetor, e é dado em watts por metro quadrado. E a densidade de fluxo, ela é proporcional ao gradiente da temperatura. Ela aponta para onde a temperatura está diminuindo, esse sinal de menos mais uma vez, e essa constante de proporcionalidade é a condutividade térmica aqui do material, dada em watt por metro por Kelvin. Se a condutividade térmica for elevada, eu vou ter um fluxo de calor mais intenso, mais fácil do calor ser transferido de um ponto até outro, certo? Como eu tinha dito então, o sinal negativo indica que o calor flui no sentido oposto ao do gradiente, né? Ou seja, da temperatura mais alta para mais baixa, conforme a segunda lei da termodinâmica. E aqui está uma representação também em termos de gradiente de cores, né? O lado quente, o lado frio e o fluxo de calor. Quando a gente for falar sobre o Laplaciano, eu vou voltar a falar mais sobre problemas térmicos. Aqui foi para ilustrar a aplicação do gradiente. Nesse terceiro exemplo, é um problema estudado em meteorologia. Então, a força de gradiente de pressão resulta das diferenças de pressão num fluido. Então, aqui eu tenho a representação das linhas isóbaras, linhas de mesma pressão atmosférica, certo? E estou mostrando setas que correspondem à intensidade do vento que resulta dessas diferenças de pressão. Aqui eu tenho uma área de pressão mais elevada e a pressão está diminuindo. A força de gradiente de pressão é a principal causa dos ventos. O ar se desloca das regiões de alta pressão atmosférica, né, para as regiões de pressão mais baixa. Então, aqui eu tenho a equação que permite obter a intensidade da força do gradiente de pressão. Ela é proporcional ao gradiente de pressão e ao volume da parcela de fluido sob estudo. Tem aqui mais uma vez o sinal negativo para dizer que a força aponta na direção oposta ao do gradiente, ou seja, na direção da alta pressão para a baixa pressão. Normalmente, o volume da parcela de fluido sob estudo é alguma coisa sobre a qual eu não tenho muito controle. Qual a porção da atmosfera que eu vou considerar no meu cálculo? Então é bem mais usual trabalhar com a aceleração devida ao gradiente de pressão. Nesse caso, eu me lembro aqui da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, colocando aqui massa vezes aceleração, passo a massa dividindo, e a gente sabe que massa dividido por volume é igual a densidade. Portanto, a aceleração causada pelo gradiente de pressão é proporcional então ao gradiente de pressão e é inversamente proporcional à densidade, dada em quilograma por metro cúbico, essa densidade. A gente observa aqui que onde o gradiente é bastante intenso, onde eu tenho uma variação rápida da pressão com a distância, ou seja, onde as linhas isóbaras estão mais próximas, eu tenho um vento intenso. Em regiões em que a taxa de variação, ou seja, o gradiente da pressão é menor, o vento é mais fraco. Tá? Esses ventos aqui, inicialmente gerados pela força de gradiente de pressão, eles são todos perpendiculares às linhas isóbaras. O gradiente é proporcional às isolinhas, às superfícies de igual valor ou linhas de igual valor, certo? Entretanto, existem outras forças que desviam os ventos dessa direção do gradiente de pressão. Então, os ventos de uma terra que gira, então tem força centrífuga
força centrípeta, aceleração, forças de Coriolis, etc. Então, esse é um problema de meteorologia que deve ser estudado levando em conta todos os fatores. Mas essa força é a principal causa dos ventos, tá certo? Bom, não só em engenharia, meteorologia, física se usa o gradiente, eu tenho aplicação também em matemática, certo? Então aqui, ó, exemplo de aplicação do gradiente em geometria analítica. Então, como obter o vetor perpendicular a uma curva no plano XY? Vou ilustrar com um exemplo. Então, obter o vetor normal à curva y igual a menos x ao quadrado mais 1. A função f de x é o y, que é uma função de uma variável única. Quando eu represento aqui no plano, então no eixo vertical eu tenho a função que é o meu y e no eixo horizontal eu tenho o x. Ora, se eu quero um vetor nesse plano, vou ter um vetor com duas componentes. Então eu tenho que escrever essa função como se fosse uma função de duas variáveis, para que eu tenha a derivada parcial em relação a x em relação a y e tenha as duas componentes do gradiente, certo? Como fazer isso? Deve-se escrever a função como f de xy igual a zero. Então, fazendo isso, certo? Eu obtenho meu f de xy, é uma função de x e de y, então eu posso tratar como uma função de duas variáveis, certo? E posso então calcular o meu gradiente no plano xy. Então, o gradiente, a derivada em relação a x, basta derivar isso daqui em relação a x, então é 2x. Derivando em relação a y dá 1, e eu tenho então as componentes do gradiente que aqui estão, certo? Varia apenas com x nesse caso. Então, em qualquer ponto do plano xy, eu consigo obter o vetor gradiente e eu quero obter o gradiente para obter o vetor perpendicular a esta curva. Então, vamos pegar dois pontos dessa curva. Inicialmente, o ponto 0, 1 é um ponto que de fato pertence à curva, né? Ele é exatamente esse ponto aqui. Então, nesse ponto, x igual a 0, y igual a 1. Então, para x igual a 0, y igual a 1, eu tenho que o gradiente é j. Então, nesse ponto, o meu vetor unitário, o meu vetor gradiente tem módulo unitário e aponta na direção de y crescente. Vamos pegar mais um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, em que x igual a 0, x igual a 1 e y igual a 0. Nesse ponto, substituindo x igual a 1 e y igual a 0, eu obtenho esse vetor gradiente que está aqui representado. Mais uma vez, ele é perpendicular à curva. Nesse caso aqui, a gente observa que ele tem um módulo maior, é claro. Esse aqui é j, então tem um módulo unitário. Esse outro aqui tem um módulo que é raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada de 5, então ele é maior. Então, aqui foi um exemplo no plano XY. Eu posso fazer a mesma coisa no espaço XYZ. Então, obter o vetor normal à superfície z igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É uma função de duas variáveis, x e y. Z é a função de x e de y. Aqui está uma representação desta função. Ora, como é um espaço tridimensional, eu tenho as três variáveis espaciais, o meu gradiente vai ter três componentes. Então, mais uma vez, eu tenho que escrever como se isso fosse uma função de três variáveis, x, y e z, igual a zero nesse caso. Então, essa função que eu estou representando aqui, essa superfície amarelo, ela pode ser vista como sendo uma isosuperfície, em que nessa superfície a minha função de três variáveis assume o valor zero. E nós já vimos então que o vetor gradiente é perpendicular a uma isosuperfície. Aqui está então a minha função agora de três variáveis, o meu gradiente vai ter três componentes, então derivando em relação a x, trato as outras variáveis como constantes, então resulta em 2x, derivando em relação a y, 2y, derivando em relação a z, 1, certo? E aqui está a expressão para o vetor gradiente aqui no espaço. Pegando dois pontos, por exemplo, no ponto 0, 0, 16. Esse ponto é o ponto
que pertence a essa superfície, corresponde exatamente a esse ponto mais alto aqui, desse paraboloide, certo? Desse paraboloide, então, para x igual a 0, y igual a 0, z igual a 16, nesse ponto, substituindo os valores, eu tenho que o gradiente está na direção z positivo e tem módulo unitário. Pegando um outro ponto, ponto 2, 2, 8, é também um ponto que pertence a essa superfície, né? Então, colocando o valor do gradiente com as coordenadas dos pontos, aqui está 4i mais 4j mais k, e está representado aqui. Nos dois casos, o gradiente é perpendicular a esta superfície. Então, aqui eu ilustrei com dois exemplos a aplicação do uso do gradiente em geometria analítica. Tem várias outras aplicações, né? Um exemplo seria em otimização, utilizando o que se chama do método do gradiente. O que é otimização? Otimizar consiste em buscar minimizar ou maximizar uma função através da escolha dos valores de suas variáveis, certo? Então, no nosso primeiro exemplo, eu vou mostrar aqui a maximização de uma função de duas variáveis. Então, aqui está a minha função, f de xy, representado numa representação aqui 3D, com essa superfície em azul, ou em isolinhas no plano xy. O meu objetivo é obter o ponto P correspondente ao valor máximo da função. Então, eu vou maximizar a função. Então, neste caso, a otimização consiste em obter o ponto P, cujas coordenadas são x, p, y, p, no plano das variáveis, né, no domínio xy, esse ponto que leva ao maior valor possível da função, ponto de máximo, certo? Então, isso é feito utilizando o gradiente, usando o método do gradiente, certo? Eu vou ilustrar a aplicação do método do gradiente num problema de minimização, que é basicamente a mesma coisa, tá? Então, nesse segundo exemplo, eu tenho a minimização de uma função de duas variáveis. Então, aqui está a minha função, f de xy, representado aqui como a superfície, né, em 3D, e aqui no plano das variáveis y, x. E aqui está uma representação só do plano das variáveis, certo? Então, eu tenho as isolinhas correspondentes a cortes horizontais, planos horizontais que interceptam essa função em valores constantes. Então, cada linha dessa fechada é uma isolinha. E a gente sabe que o vetor gradiente é perpendicular às isolinhas. Então, qual que é a ideia do método do gradiente? Tá? Nesse caso aqui, eu estou ilustrando para a obtenção do ponto de mínimo, de minimização. Primeiro, escolhe-se um ponto inicial no plano das variáveis. Aqui está, no domínio da função, xy, ponto P0. Depois, eu me desloco sempre na direção do vetor gradiente. Se for um problema de maximização, eu me desloco no mesmo sentido do gradiente. Se for um problema de minimização, eu me desloco no sentido oposto ao do gradiente. Então, aqui, a função está diminuindo nessa direção aqui, certo? Então, eu estou sempre perpendicular a essa isolinha. Cheguei a um ponto P1. O que eu faço agora? Eu me desloco perpendicularmente. Cheguei a um ponto P2 e vou me deslocando sempre perpendicular até chegar ao meu ponto que, nesse caso, minimiza a função. E aqui está, então, a representação matemática desse algoritmo, né? Do método do gradiente. Eu parto de um ponto, certo? Na próxima iteração, o meu ponto vai ser o meu ponto inicial menos um passo, um certo tamanho de passo, um certo deslocamento. Alfa aqui, ele controla o tamanho do passo. Tenho menos porque eu estou me deslocando no sentido oposto ao do gradiente, já que é minimização. Se fosse o problema anterior, de maximização, aqui seria mais, certo? Então, esse método do gradiente é bastante utilizado em diferentes aplicações de ciência e engenharia. Eu vou ilustrar de maneira superficial uma aplicação daqui a pouco, tá? Então, aqui tem uma animação que mostra a obtenção do ponto de mínimo da função f de xy igual a x² mais 2y ao quadrado. Essas linhas vermelhas aqui são as isolinhas no plano xy
correspondente a essa função. Então, eu tenho o valor 24, valor 22, valor 10, valor etc. vai diminuindo até o valor 0. Bem, essa superfície é alguma coisa que tem um formato parabólico, mas não simétrico, não completamente simétrico, não é de revolução, tá? Então, eu parto de um ponto, aqui está um ponto inicial, não defini, parto de um ponto inicial, e vou me deslocando sempre no sentido oposto ao do gradiente, sempre perpendicular a essas isolinhas, na direção em que essas isolinhas, o valor da função está diminuindo. Então, o oposto, por isso que tem esse menos aqui, tá certo? Se eu utilizar um valor de alfa muito grande, eu posso dar passos muito grandes e chegar aqui no final, eu errar o alvo, certo? Se eu utilizar um alfa muito pequeno, eu vou ter que dar muitos passos até obter a solução. Então, existe um compromisso aqui na escolha de alfa. Uma boa ideia seria, por exemplo, utilizar um alfa elevado no início, dar passos maiores no início. Quando eu estiver me aproximando da solução, eu diminuo o valor de alfa para obter a solução com uma boa precisão. Nesse caso, a minimização desta função leva ao ponto 0, 0, e o valor mínimo dessa função é f de 0, 0, que é justamente 0. Tá certo? Então, aqui tem um exemplo da aplicação do algoritmo do gradiente no treinamento de uma rede neural artificial, uma RNA. Bem, redes neurais artificiais são sistemas eletrônicos inspirados no cérebro humano. Essas redes neurais são implementadas digitalmente e são capazes de aprender a partir de exemplos. A principal aplicação, mas não única, é o reconhecimento de padrões. Então, aqui eu tenho uma representação esquemática da minha rede neural. Nesse caso, ela tem uma entrada e uma saída. Então, dependendo do que eu colocar aqui na entrada, ela vai identificar qual é a figura, qual é o padrão que tem na entrada. Então, aqui eu coloquei cachorro, ela indicou o cachorro, certo? Como conseguir isso? Bem, como ela é inspirada no cérebro humano, e o cérebro humano tem que aprender, a rede neural também tem que aprender. Então, o processo de aprendizado da rede é feito na etapa de treinamento. Então, antes de utilizar essa rede neural, que é implementada digitalmente, o que eu faço? Eu coloco algumas figuras conhecidas e já sei qual é a saída correspondente, certo? E a partir disso, eu ajusto os parâmetros internos da rede neural. São chamados de pesos, são coeficientes multiplicativos. E meu objetivo é minimizar o erro. Especificamente, aqui tem uma representação, aqui nesse caso eu coloquei 2 entradas, o número de entradas pode ser 1 ou mais. Então, eu tenho a rede neural. No início, durante o processo de aprendizado, na fase de treinamento, eu coloco entradas conhecidas e a saída desejada é conhecida. Então, o erro deveria ser 0. Então, o meu objetivo vai ser minimizar o erro, especificamente o erro quadrático, certo? Então, eu coloco algumas entradas e vou minimizando o erro quadrático para essas entradas. Depois que a rede foi treinada, que ela aprendeu, ela consegue extrapolar. Eu posso colocar algumas figuras aqui, algumas entradas que não apareceram no treinamento, mas como ela já passou por um processo de aprendizado, ela consegue deduzir e reconhecer o padrão que está na entrada. Esse ajuste é feito minimizando o erro quadrático, usando, por exemplo, o método do gradiente, em que a minha função erro quadrático é função de N variáveis. Que variáveis são essas? São os pesos, os coeficientes multiplicativos na implementação da rede. Então, eu faço a minimização do erro quadrático e ajusto os valores do coeficiente que levam ao erro mínimo, certo? E essa rede, então, ela permite identificar parâmetros. Então, aqui foi só um exemplo de aplicação do gradiente, especificamente do método de optimização, método do gradiente, tá? Então, o gradiente é um operador bastante importante, não só em matemática, mas em ciência, engenharia de maneira geral, e tem muita aplicação prática, tá certo? Na próxima aula, a gente vai introduzir o nosso segundo operador do cálculo vetorial, que é o divergente. Tá bom, pessoal? Até lá, então!